Boa noite, pessoal. Eu sou Joaquim, eu sou presidente eleito da Sobrice para o biênio 2021-2022. Eu gostaria de dar boas-vindas a todos e desejar um feliz ano novo aos amigos da Sobrice, da Sobramid e a todos aqueles que estão conectados nesse webinar. A Sobrice é a Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular, para quem não conhece, aqui a gente tem público das duas sociedades. E é uma sociedade que faz procedimentos intervencionistas em vários segmentos do corpo, desde endovascular, visceral, percutâneo, tratamento de dor e também neuro, de maneira que a gente tem um leque bastante ampliado de procedimentos intervencionistas. A Sobrice é um departamento do CBR, que é o Colégio Brasileiro de Radiologia, é o braço intervencionista do CBR. Então, temos o apoio forte do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. Esse é o primeiro webinar do ano, é um webinar que trata de dor em paciente oncológico. A gente, na programação da Sobrice, faremos webinars ao longo de todo o ano. Vocês vão estar a par da programação à medida que a gente for lançando, organizando os webinars. Este, em especial, é uma parceria, uma organização em conjunto com a Sobramid, que é a Sociedade Brasileira de Médicos Intervencionistas em Dor. E, bom, eu queria dar as boas-vindas e chamar o Leandro Brown. O Leandro Brown é presidente da Sobramid, atual presidente da Sobramid, para também dar as boas-vindas e para que a gente siga adiante no webinar. Leandro, a palavra é sua. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui iniciando o ano. Queria dar um feliz ano novo a todos. Obrigado pela presença de todos os palestrantes e presidentes e colaboradores que participaram dessa união. Nós iniciamos o nosso primeiro webinar também desse ano, em parceria com a Sobrice. A Sobramid é uma sociedade brasileira de médicos intervencionistas em dor. É uma sociedade na qual se utiliza de procedimentos intervencionistas no diagnóstico e tratamento das dores agudas, subagudas e crônicas. Então, nós somos uma sociedade que compõe diversas especialidades, anestesiologistas, neurocirurgia, ortopedia, entre outras especialidades que tem um fundo no tratamento intervencionista da dor. E a Sobrice, nós, em conversa com o Joaquim, eu sou presidente até 2021, nós estamos aqui com o professor José Luiz, que assumirá a presidência no biênio 21 a 23, e é uma sociedade que visa o tratamento das dores de forma intervencionista. Então, as dores, tanto elas agudas como crônicas de origem neurológica, de origem musculoesquelética, e a gente se utiliza desse intervencionismo, que ele pode ser de todas as formas que a gente tem, de forma de guiar essa intervenção. Então, se utilizamos do ultrassom, utilizamos radioscopia, utilizamos tomografia, a associação de métodos, e, a nosso ver, essa parceria, essa identidade entre a Sobrice e a Sobramid é muito importante, na qual a gente vê uma interseção muito grande e uma colaboração de conhecimentos científicos que podem abranger a nossa área de atuação e acho que principalmente muitas vezes a associação de nossos médicos em trabalhar em conjunto. Eu acho que quando você trabalha em conjunto, muitas vezes são duas mentes com pensamentos diferentes e com experiências diversas e que visam, no fundo, melhorar a eficácia e o objetivo que são o tratamento, no caso da Sobramid, o tratamento da dor nos nossos pacientes. E é um prazer aqui estar falando sobre a dor oncológica, que a dor oncológica realmente é um, é um, é um campo da área do intervencionismo da dor bastante abrangente e que
traz muita satisfação quando você está tratando, porque realmente se trata de pacientes em condições bastante adversas e que eu acho que a associação dos métodos e de diferentes técnicas pode trazer um grande benefício aos nossos pacientes. E eu quero agradecer a todos novamente e eu acho que posso apresentar já o Zé, né, Joaquim? A gente vai começar com o nosso professor José Luiz, que é o vice-presidente da Sobramídia atual. Ele tem título de Fellow in Interventional Pain Physician, pelo World Institute of Pain, e também tem o CIPS, que é o FIP é a vertente radioscópica, e o CIPS é a vertente ultrassonográfica de intervencionismo em dor pelo World Institute of Pain. Ele é anestesiologista e vai falar sobre o tratamento intervencionista da metástase óssea. Zé, é um prazer, muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente. É uma honra. Obrigado, Leandro. Obrigado aí a todos. De novo aí quero agradecer a iniciativa dessa união aí entre as duas sociedades. São sociedades que têm uma importância muito grande. O que o Leandro resumiu aí, tudo que a gente sabe, tem áreas de atuação. Essa área de atuação na intervenção não é de hoje, é uma área muito antiga para as duas áreas, né? Na verdade, para anestesia, para os cirurgiões e também para o radiologista, e só tem crescido, né? Então é um prazer muito grande a gente fazer essa reunião mais uma vez aí, que já tinha sido bolada aí desde o final do ano passado e foi uma iniciativa muito bacana. Eu queria só confirmar, o Joaquim, o que é que eu saia falando, o que você prefere, pô, estou à vontade, pode. Zé, pode falar. O Leandro já te apresentou? Toca o pau. Pode falar e depois, na Vamos lá. sequência, eu apresento o Tiago e o Leonardo e a gente continua. Show. Obrigado, viu, meu amigo? Então, eu vou entrar aqui na apresentação. Estão vendo o primeiro slide aí? Sim. Sim. Veja se passou para o segundo. Passou. Sim, agora sim. Beleza. Tá. Então, aqui, pessoal, estava falando a percentual aí em que a gente tem essa disseminação dos tumores comumente quando de origem metastática, quando na verdade não são de origem primária, né? Então, a gente falou aí que seria a terceira localização mais comum dos tumores, né? E mais comum ainda na coluna vertebral, e segundo ossos da pelve e quadril e fêmur. Seria isso daí. E eu estava citando que era uma dor de característica mista, ou nociceptiva ou neuropática, mas pode ter ambas. Comumente mais nociceptiva, né? E os tratamentos são vários, e normalmente é multidisciplinar. E quando a gente fala, por exemplo, tratamento farmacológico, faltou um azinho ali, desculpa, a base é opioide, tá? A base para a dor oncológica é opioide, não adianta, em tratamento farmacológico clínico. E os tratamentos clássicos do próprio tumor, que é a rádio, a imuno, bloqueio hormonal e a quimioterapia, eles vão estar, quando eu coloquei esse asteriscozinho aqui, é que eles vão estar tratando tanto a metástase quanto a dor. Tá? Então, nós não estaríamos só fazendo tratamento da dor. A cimentoplastia também ela vai ter ação na metástase, além de dar na dor e também na instabilidade muitas vezes, especialmente na coluna vertebral. Mas na estrutura óssea como um todo, com certeza. As cirurgias, elas também vão visar a tratamento da metástase e a dor, podendo ou não ter uma melhora de estabilidade, depende do local, né, ou com ação de prótese, etc. Os reservatórios intratecais, que nós vamos falar aqui hoje, eles vão visar basicamente dor. Neurotomia, que é a risotomia, neuroestimulação medular e a simpatectomia, ao meu ver, é um tratamento mais secundário à dor óssea. Como o nosso tema hoje é tratamento da dor óssea, porque esses tratamentos aqui, nós temos a risotomia e a neuromodulação, eles visam um tratamento de dor neuropática, especificamente. Então, é um tratamento de uma dor neuropática.
E já assim, que a gente acabou de falar que a dor óssea ela tem uma componente principal nociceptiva, mas podendo ter ambos, mas a principal é nociceptiva. E a simpatectomia, ela é para um tratamento mais da dor visceral do que o tratamento da dor óssea. Então, a gente não vai falar hoje dessas três modalidades terapêuticas. Tá? O que então a gente vai... Passou aí, pessoal? Passou, Passou o estamos vendo, slide? Zé. Mudou? Passou, Perfeito, sim, obrigado. estamos vendo. O colega Leonardo aí vai falar da cimentoplastia, quando pode, quando não pode, vai falar da vértebra, a altura que tem um limite para fazer, a integridade de muro posterior. Eu não vou me ater a isso, que é o tema do Leonardo. E eu vou falar especificamente da neurólise química, métodos de ablação térmica, especificamente as radiofrequências intraósseas. O Leonardo vai falar da CRIO, e eu não vou falar da terapia fotodinâmica, que não é uma terapia tão comum aqui com a gente, nem da embolização endovascular, mas vou falar também do catéter intratecal, como eu citei aí para vocês. Tá? Então, em termos de neurólise química, os agentes principais, isso quando a gente fala em geral, na dor, não é diferente disso, na dor intraóssea também, é o álcool e o fenol. São os agentes mais comumente utilizados. O álcool, normalmente, o resultado é melhor no álcool a 100%. Tá? E ele, apenas para a gente ter uma ciência, ele é uma solução isobárica, ou seja, ele não é mais concentrado que o líquor. Normalmente ele é menos concentrado ou de igual densidade. Então você tem que ele tem importante saber disso quando a gente for falar aqui rapidamente também da neurólise intratecal. E o fenol, ele normalmente você manda prepará-lo ou com glicerina, né, com glicose hipertônica, então ele se torna uma solução hipertônica, ou você pode também prepará-lo numa solução não hipertônica, isotônica. Então você tem, na verdade, as duas possibilidades. Tá? Normalmente a gente trabalha com fenol em porcentagem de concentração de 5 a 10%. Tá? Na literatura fala-se de 3 a 10. Os efeitos são muito similares. Dependendo da área, eu prefiro dependendo da região, eu vou preferir o outro para fazer. Mas eles têm efeitos terapêuticos similares. Então, a neurólise química intraóssea, a gente na prática, no dia a dia, hoje em dia, a gente praticamente não faz mais. Né? Então, até para achar artigos sobre o assunto é mais difícil. Esse aqui é um artigo de 94, com uma publicação apenas de 25 pacientes. Então, seria aquele caso de um paciente com uma área que está sendo acometida mais limitada, especificamente uma ou duas invasões ósseas, mas com uma área menor, que você também vai fazer com uso de contraste associado a esse álcool, para você visualizar a infusão dele, né? O objetivo é tanto induzir a necrose tumoral, como também fazer a denervação, entre aspas, na verdade é uma neurólise desses nociceptores do estroma ósseo, né? Então você tem essa objetividade de provocar essa analgesia aguda. Porém, o efeito analgésico ele é efêmero. Normalmente ele vai durar de 3 a 5 meses. Né? Nesse trabalho aqui do Raven Press, ele encontrou um alívio de 74 pacientes, tá? Que foi um alívio muito rápido. Isso acontece nessas terapias, né? A mesma coisa quando eu já falei, não vou entrar na cimentoplastia, mas é um comentário que a gente, quando faz visando o tratamento de dor, e a gente tem normalmente, e a indicação são lesões com atividade
aguda, ou seja, ou a fratura está em andamento, ou, enfim, no caso aqui, você tem uma presença de lesão intramedular ainda em atividade, você tem um resultado muito rápido, porque a neurólise dessas terminações nervosas dá uma analgesia a partir das primeiras 24 horas muito boa no paciente. Então, a gente tem esse visual no dia a dia e a cimentoplastia também tem esse mesmo efeito, né? Como o Leonardo vai falar. Enfim, aí o que a gente tem hoje também para pacientes muito, muito terminais, ou pacientes mais, às vezes até com dificuldades aí econômicas, são opções de fazer neurólise. No caso aqui, nós vamos citar a neurólise intratecal. A neurólise intratecal, ela já tem uma literatura maior na literatura. Eu já tive a oportunidade de fazer alguns casos. A gente tem o quê? A gente pode escolher o paciente de várias maneiras. Então, o paciente tem uma lesão numa área mais, num metâmero específico, por exemplo, eu vou passar um slide aqui para frente e depois eu vou voltar para vocês entenderem uma coisa aqui, ó. Independente de ser uma lesão óssea, especificamente numa área, às vezes até por invasão neural, se for intercostal, lógico que ao invés de eu fazer a neurólise intratecal, eu vou preferir fazer no intercostal, no nervo intercostal, né? Mas se eu tiver uma suspeita da lesão mais invasiva no osso, então eu vou também considerar os metâmeros, mas em termos de inervação mais importante daquela estrutura óssea. Por exemplo, a clavícula em C4, dependendo do arco costal acometido, então você vai trabalhar naquele nível, etc. Assim vai, né? E aí, voltando aqui no slide anterior, você também pode fazer um teste diagnóstico antes. Você pode fazer uma hack, os volumes são baixíssimos, normalmente vão de 0,1 até 1 ml. Né? Eu habitualmente busco entre 0,3 e 0,5 ml. Então, você faz um bloqueio naquela região. Normalmente, eu prefiro soluções isobáricas, ou seja, para ter uma distribuição mais próxima da área da injeção, né, que ele vai ter pequena migração rostral, e existe essa diferença. Quando você faz com o paciente decúbito lateral, por exemplo, o agente isobárico tenta a se difundir dentro do espaço intratecal para cima, ou seja, no lado que está contralateral ao decúbito. Enquanto que o hiperbárico ele vai fazer o depósito no mesmo lado do decúbito. Então, ele vai fazer ipsilateral ao decúbito. Então, você pode escolher o agente, inclusive, baseado na posição que o paciente consegue ficar na mesa. Dependendo da dor, ele não tem muita postura na mesa, né? Então, você faz a hack com anestésico. Se houve um alívio aí importante, por exemplo, de 80%, aí você pode fazer aquela mesma massa com o agente que a gente já citou, ou álcool ou fenol, né? Então, você tem aqui uma revisão de vários pacientes aqui, de 88 a 89, em várias publicações, e até alguns que pegaram várias séries de casos, com álcool e fenol, colocando aí casuística de 5.000 para o álcool e 1.982 para o fenol. Normalmente, a melhora ficou em torno de 60% com ambos os agentes, né? E fraco, sem resultado nenhum, em torno de 40%. Então, também se pode ver que ele tem uma limitação, né? Mas é uma opção a mais que a gente pode usar e a gente pode fazer nesse paciente. A radiofrequência é um outro assunto importante do dia a dia, que a gente faz bastante. Aí sim, a gente tem graças a Deus, essa arma a mais. Ela é usada, pelo menos, intraósseo aí, com mais frequência começo da década de 90 para cá, apesar de ser uma modalidade terapêutica extremamente antiga para outras ações, né? O que acontece? O gerador, que é um aparelho, ele vai provocar uma agitação iônica,
e há um aquecimento do local ao redor da ponta exposta da agulha, fazendo uma desnaturação proteica com coagulação e necrose. A gente, então, busca o quê? Tanto uma destruição da região tumoral, quanto também abrir um espaço, às vezes, para a gente fazer o cimento na sequência. Então, a combinação é uma boa técnica, né? Temperaturas maiores que 60 graus levam à necrose da área e temperaturas superiores a 100 graus levam à carbonização. Na clínica, nós trabalhamos na faixa entre 60 e 80 graus para os tumores intraósseos. Nós temos, basicamente, todas as radiofrequências são ablativas. E elas têm o quê? A geração de um campo ao redor dessa ponta metálica. Esse campo é que vai fazer a lesão, a área de necrose. E existe uma modalidade que é chamada de refrigerada, onde circula água dentro da agulha, e aí ela gera um campo, comparativamente a uma agulha convencional, de 4 a 5 vezes maior que o campo de uma convencional. Então, as duas são ablativas. É a mesma modalidade. Uma faz com um campo um pouquinho mais restrito de tamanho. Para aumentar esse campo, eu tenho que aumentar o tamanho da ponta do eletrodo ou da cânula, porque senão eu não vou ter outra maneira, e a espessura, e enquanto que a refrigerada, por ela resfriar a ponta da agulha, o campo cresce em direção ao tecido e forma uma área de maior lesão. Então, essa é a diferença. Mas ambas são ablativas. E eu posso também fazer essa técnica de duas maneiras. Eu posso fazer monopolar, onde eu coloco só um eletrodo e ligo o aparelho e deixo ele agindo naquele momento. Normalmente existe um tempo fixo para ele estabilizar, é chamado de isotermia, quando ele chega no tamanho máximo. Geralmente a 80 graus são 90 segundos, né? E quando você faz um bipolar, quando você faz um refrigerado, tá? Ele precisa de mais tempo. O refrigerado, porque ele trabalha a partir de 60 graus, só que ele faz uma formação de um campo mais gradativo. Então, é a partir de 2 minutos e meio até 10, 12, 15 minutos, você pode trabalhar intraósseo para fazer uma área de necrose mais ampla. Mas o que eu ia falar para vocês é que eu trabalho um eletrodo sozinho, seja convencional ou refrigerado, tanto faz, é chamado de monopolar. E quando eu coloco 2 eletrodos com uma certa proximidade entre eles, é chamado um sistema bipolar, e daí eu consigo ter uma área em torno de 3 vezes e meia a área que eu teria com um eletrodo só. Então, eu amplio a ação. E isso eu posso fazer com as duas radiofrequências, seja a convencional ou com refrigerada. É a mesma coisa. E eu posso fazer um tripolar, quadripolar, multipolar. Então, posso ter, desde que eu coloque vários eletrodos próximos, eu vou ter um campo maior e eu tenho uma área maior de necrose. Então, por exemplo, aqui vou mostrar alguns exemplos. Um probe único, que é para um sistema monopolar. O refrigerado, ambos, como eu acabei de falar, eu posso colocar 2 próximos para ter um efeito bipolar, ou existem os probes que eles já são multipolares, que eles têm vários eletrodos na ponta e você faz a lesão a partir desse probe aqui, desse eletrodo multipolar. É o multiprobe mesmo, né? E é muito importante a gente distinguir e saber indicar isso, porque, veja bem, o melhor efeito, a indicação correta para a radiofrequência ablativa é para as lesões líticas. Tem também bons resultados para as lesões metastáticas mistas, mas as lesões ósseas líticas é a melhor indicação. As lesões osteoblásticas, nós temos menor ação da radiofrequência sobre esses tumores. Então, por exemplo, o câncer de mama, na metástase do câncer de mama, ele pode ser tanto lítica, mista ou blástica. Então, nós vamos ter que descobrir o que é
qual a lesão daquele paciente, para daí termos a indicação da técnica. A próstata normalmente é blástica, então já é um câncer que responde melhor. O pulmão é lítico. José Luiz, eu acho que os Ao slides contrário, não ao estão contrário. Oi? passados. Eu acho que os slides não estão passando. De novo? O nosso slide aqui tá para a gente, o último slide tá radiofrequência ablativa, convencional e refrigerado. Caramba, vocês estão para trás, hein? Vocês estão Rubinho Barrichello aqui, moçada. Eu vou sair e volto rápido. De novo, acho que é melhor. Espera aí que eu vou tentar de novo compartilhar aqui. Entrou aí, não? Não. Não, né? Eu vou sair de novo e volto. Desculpem aí. Tranquilo. Aparecendo para a gente radiofrequência ablativa, ablação termal, monopolar bipolar. Você está sem áudio. Agora, estão me ouvindo? Sim. Obrigado. Eu apenas vou mostrar os slides que a gente perdeu, mas a gente vai seguir, porque eu fui falando já, ó. Mas então aqui que a gente estava explicando para vocês, assistiam parado. Deixa eu voltar aqui, peraí. Deixa eu ver onde eu vou aqui, pessoal. Volta mais um. Mais um. Aqui que vocês tinham parado, acho. Volta mais um. Aí, paramos. Congelou nesse aí. Tá. Então, aí eu mostrei aqui um sistema bipolar, à direita aqui embaixo, dois eletrodos próximos. O monopolar quando é um eletrodo só. Mostrei aqui até o multipolar para vocês verem. E o corpo interno de um probe refrigerado que está circulando água dentro. E de um eletrodo simples monopolar. E mostrei aonde age melhor a radiofrequência aqui, olha. Que vocês vão ver que é onde é azul, ó, nas lesões líticas. Essa é a melhor indicação para a radiofrequência. Então, metástase para câncer de pulmão, de rim, tireoide, cérvix uterino, bexiga, reto. Eu não andei mais, eu estou aqui falando. Vocês estão vendo esse slide, não? Ablação termal, né? Não, já mostrando as lesões. Parou de novo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar. Eu tô com uma internet boa, o Leandro sabe, eu paguei uma internet profissional aqui. Mas entra e sai de novo, que eu acho que tá conseguindo, Zé. Então vai, a última vez não vai dar certo. Vamos lá. Vamos lá. Enxergaram aí? Lesão osteoblástica, beleza. Isso. Então, o que está em azul, pessoal, são normalmente os tumores que dão metástase líticas e que a gente pode escolher melhor essa técnica, tem uma ação melhor. Enquanto que as osteoblásticas têm uma ação não tão adequada à radiofrequência. Tá? Então, seria isso.
Vou passar de slide. Então, andou aí? Tá. Então, nós temos a radiofrequência que está em azulzinho ali, porque eu já estou identificando que a osteolítica ela tem uma ação melhor. E se eu tenho uma ação, uma lesão que ela está muito perto ou de um tecido neural, por exemplo, do canal medular, tá? Por exemplo, aqui, ó, na lâmina ou no processo articular, como estou vendo o item B aqui, ou na pleura, muito coladinha a pleura, por exemplo, numa costela, eu posso fazer o sistema de coablação. Ele é uma evaporação por ação de uma radiofrequência em ablação chamada de plasma, onde ela evapora a área que você está trabalhando. O ortopedista trabalha com muito isso nas articulações, nas endoscopias, e nós, intervencionistas de mais antigos, usamos muito essa técnica para alguns tratamentos discais no passado, né? Então, a gente tem essa ação mais localizada. E existe também os microwaves, que são lesões por fricção de água e não pela aceleração dos íons. E essas são mais indicadas, essa terapia, para as lesões osteoblásticas. Então, aqui eu fiz esse slide para a gente ter um esqueminha do que indicar melhor em cada tumor, tá? E todos podem associar a cimentoplastia junto. Então, eu posso fazer combinado. Eu faço primeiro a radiofrequência e, na sequência, injeto o cimento. Né? Então, é um ganho, no meu ver, quando a gente faz dessa maneira. Esses equipamentos aqui, como a gente perdeu bastante tempo aqui, peço desculpas aí, entre sai, que estão catalogados no FDA para a realização de lesão para tumor intraósseo, tanto os azuis, que são radiofrequência, os em verdinhos, que são coablação, e os vermelhinhos, que são microwave, tá? Então, a gente tem essas opções todas aí. Tem alguns casos que eu trouxe, alguns cases aqui para vocês verem. Aqui, por exemplo, são 3 pacientes com lesões bem localizadas, como eu falei, áreas próximas ou ao sistema neural, né, o neuroeixo, como essas aqui em lâmina e processo articular, como também lesões do arco costal aderido já à pleura, com bons resultados. Esse outro caso aqui, que daí a gente iria fazer a coablação nesses casos, tá? Então, voltando ali para vocês entenderem, é a coablação. Então, são lesões muito localizadas e muito próximas a uma área que tem risco de eu passar calor para o sistema neural aqui. Então, eu vou trabalhar com a coablação com mais segurança, tá certo? Só que ela vai trabalhar numa área restrita. E esses casos, vocês vão ver que também tem vários trabalhos, a coablação, mostrando que a leitura do canal medular não houve variação de temperatura. Então, a gente tem aí possibilidade de fazer vários modelos in vitro e até em vivo com eletrodos colocados aqui para a gente acompanhar a temperatura no canal medular que se mantém satisfatória e com segurança. Esse é um outro trabalho também de coablação numa área de lesão tumoral já no arco costal aderido à pleura que eu falei. Então, ele trabalha bem restrito a uma área. Um outro trabalho do Vascular Interventional Radiology de 2014 com microwave para lesões blásticas, né? Então, fazendo a necrose de lesões blásticas, tanto em corpo vertebral como em corpo sacral, tá? E aí, com uma redução da dor aqui embaixo, ó, de 84%, tá? Um outro trabalho do OsteoCool, que é um sistema refrigerado que a gente tem, mostrando aí 26 pacientes, tá? Trabalhando a 70 graus por 15 minutos, trabalhando o sistema bipolar, associados à cimentoplastia, e trabalhando aí e mostrando grande segurança, diminuição de extravasamento do cimento no muro posterior, porque você abre um campo, você descomprime nessa necrose, né? E você
também com menos cimento no espaço discal. Normalmente, os resultados do alívio da dor são muito bons, né? Normalmente, eles vão gerar aí acima de 60%, 70%. E aqui a gente também mostra que, nesse sistema, é possível, durante toda a lesão, colocar um termômetro também, um eletrodo, mensurando a temperatura no canal medular, para que a gente certifique que não há passagem do calor para o canal medular, né? Você pode ir irrigando, se há algum aumento da temperatura, você irriga com uma solução com destrose e contraste, e com isso você vai baixando a temperatura. Então, você consegue, durante a radiofrequência, ir baixando a temperatura, fazendo esse controle dessa maneira. Um outro caso também da radiofrequência refrigerada em sistema bipolar, com 13 pacientes, tá? Mostrando eficácia em termos de segurança, no caso aqui, que as temperaturas se mantiveram satisfatórias e que houve a necessidade de fazer, na maioria dos casos, a controle, ou seja, a injeção da solução com glicose para se baixar a temperatura no canal medular. Esse outro caso com uma lesão de um eletrodo bipolar. Então, vocês veem aquele chuveirinho, vários eletrodos fazendo, não é bipolar, é multipolar, tanto em externo como em região femoral. Tá? Então, a gente tem aí várias possibilidades, 36 casos aqui, numa publicação de 2011, e em 2008, mais 25 casos. Então, já tem mais riqueza de publicação, é um tratamento mais comum, vamos dizer assim, né? Outro caso de publicação também, pegando uma área sacral, então associado ou não ao cimento, mas aqui não é só sacral, ele também fez em outras áreas, mas o que é interessante, quando teve 2 casos de recidiva da metástase, então não é só o tratamento da dor, que a dor ela chegou a baixar em média 81% nesses casos. Quando houve recidiva da metástase, se deu geralmente quando não se injetou cimento. Então, a radiofrequência associada ao cimento, normalmente espera-se que tenha menos recidiva da metástase. E mais um outro, comparando inúmeros outros trabalhos, com casuísticas que variam aí de 12 até 55 casos, com melhora importante no nível de dor, em torno de 60% até 100%. Tá? Então, a ação da dor é importante, e é uma terapia que a gente tem realmente ela em mãos. Aqui é apenas um trabalho que foi o que levou à autorização do Sistema Nacional de Saúde na Áustria ao uso da radiofrequência intraóssea para o tratamento da dor, onde, depois de 471 pacientes, aí chegou-se à conclusão que tem uma excelente resposta, né, como a gente falou, superior a 60%, melhora da qualidade de vida em torno de 90%. Pequenos efeitos adversos, na maioria dos casos. As fraturas ocorreram quando não foram feitas associadas ao cimento, a recorrência da metástase foi 6%, e o efeito adverso mais grave foi associado à cimentoplastia, tá? E não à radiofrequência. Então, lá eles têm que a radiofrequência é recomendada com restrições para o tratamento paliativo da dor em centros especializados, se possível com a posição de registro, ou seja, aqui eu vou colocar um pequeno resumo para a gente, que é o que a gente acredita que deve ser feito mesmo. A gente tem que ter o quê? Pequenas indicações em regiões de pequenas lesões, tá? Pequenos números de metástases, não adianta aquela metástase na toda a coluna eu querer fazer essa técnica, em toda a coluna não é satisfatório, não é o indicado. Lesões líticas ou mistas são o melhor efeito, especialmente as líticas. A coablação é quando nós temos proximidade ao sistema nervoso ou à pleura. O microwave, quando você tem as lesões osteoblásticas. Então, nós temos resultados rápidos e a associação ao cimento dá uma estruturação melhor à área de lesão. Tá? E, para finalizar, acredito que aí mais 2 ou 3 slides para falar para vocês da opção
que no dia a dia, essas lesões aí de múltiplas extensões, então a coluna inteira, como eu falei, ou várias áreas de metástase, e a gente tem aí, como é uma dor muito nociceptiva, essa dor oncológica óssea, o reservatório intratecal é uma grande arma para a gente no dia a dia. O que a gente vai fazer? Nós vamos implantar um catéter intratecal, pode ser feito um trial antes, os convênios, aliás, exigem que se faça para um trial que pode ser até no espaço peridural, normalmente pode ser até em dose única na RAC ou até um catéter raquidiano, e depois você vai fazer o implante do catéter definitivo intratecal e o reservatório no subcutâneo do paciente. E lá a gente vai injetar anestésico, opioide, que é a base, e nós podemos injetar outros agentes. Podemos fazer ketamina, clonidina, o baclofeno nos casos de espasticidade, né? Então, nós temos várias opções aí para a gente fazer, algumas off-label, mas a gente tem essas possibilidades de injeção. O objetivo é fazer uma infusão em baixas doses, 200 até 400 vezes menor do que uma infusão oral de morfina. Então, na verdade, se dá muito, muito menos medicação para o paciente. E a gente tem outra indicação quando o paciente começa a ter muito efeito colateral da morfina, então já é uma das indicações. E se ele teve boa resposta ao opioide, porém já chegou num teto de uso oral, porque os efeitos colaterais são muito graves para ele, ele não está conseguindo viver com aquela dose. Então nós temos essas indicações. A redução da dor vai trabalhar geralmente entre 60% e 80%, tá? E quando nós temos os casos de espasticidade, é o tratamento aí, a redução do espasmo, né? Que é o objetivo. A indicação são essas dores localizadas, é indicado muito mais para uma dor nociceptiva, tá? Mesmo, por exemplo, tumores com metástases viscerais, pélvico, torácico, então não só intraósseo, mas também com várias extensões de vísceras, né? E no caso das espasticidades, que não é do que a gente está falando aqui, tanto a central como a espinhal. Era isso que eu ia falar. No geral, são terapias que têm potenciais de complicação, mais comumente a infecção, hematoma, mas pode ter alguma lesão neural, a sindromose complexa regional, ou mesmo a mielite, uma neuropatia, podem ser intercorrências dessas terapias que a gente vai fazer, tá? Agradeço muito o convite e passo a bola para o meu amigo Léo aí, e desculpa os problemas que tivemos aí, viu? Pois é, Zé Luiz, obrigado aí pela apresentação brilhante, como sempre. Acho que foi bastante ilustrativo e elucidativo. Já tem algumas perguntas no chat, o pessoal pode continuar mandando, a gente deixa para discutir no final. Então eu vou apresentar pelo lado da Sobrice o moderador e o palestrante, e aí no final a gente faz a discussão todo mundo. Vamos ter como moderador o Dr. Tiago Nunes, que é médico radiologista intervencionista em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e ele é diretor da Sobrice, diretor de defesa profissional deste biênio, 2021 e 2022. E também, agora que a gente vai chamar para dar a segunda palestra, a segunda aula, Leonardo Azevedo, que é radiologista intervencionista da equipe Gávea Rad, que atende nos hospitais da Rede América, no Rio de Janeiro, São Vicente, Rede Dó, São Lucas, Copacabana, e na Casa de Saúde São José, na cidade do Rio de Janeiro. Léo, a palavra é toda sua, fica à vontade, e ao final a gente vai fazer a discussão. Obrigado, Joaquim. Obrigado, Thiago, pelo convite. Prazer, Leandro e José. José Luiz ajudou meu trabalho aqui, já antecipou algumas coisas. Foi muito boa aula, parabéns. E vou compartilhar, vamos ver se a minha parte dá certo aqui. Vamos lá. Passou o slide? Sim. Ok. Então, prazer falar desse tema que tem crescido tanto na radiologia intervencionista e na medicina da dor, e tem cada vez mais a gente tem opções de tratamento nesse paciente, e é um prazer estar aqui. Esses são os meus conflitos de interesse para essa apresentação. O objetivo dessa apresentação é mostrar as opções de tratamento da radiologia intervencionista no controle da dor das lesões ósseas malignas, né? As terapias ablativas, eu vou falar um pouquinho mais especificamente sobre a crio,
sobre cimentoplastia e fixação, além da embolização. Como que a gente deve selecionar cada técnica num cenário de multidisciplinaridade que a gente atua no momento, e como que a gente deve selecionar cada caso e abordagem prática. Eu pretendo falar bastante coisas práticas para a gente ver como que a gente pode fazer esses casos de forma tranquila e segura. Metástase óssea, a radiologia intervencionista está cada vez mais inserida no meio da oncologia, e metástase óssea é o principal, uma das principais causas de dor nesses pacientes. Entre 60% e 84% dos pacientes com tumores sólidos, eles vão desenvolver as metástases ósseas. As principais causas, mieloma múltiplo, mama e próstata, como foi muito bem falado, entre outros tumores. E essa metástase óssea é uma causa importante de dor, né, nesse paciente oncológico. É a síndrome álgica mais comum encontrada nesse paciente com câncer. Essa dor é causada pela doença óssea metastática. E mais de 79% dos pacientes com metástase óssea, eles apresentam uma dor severa antes da terapia ablativa. E há pouco tempo atrás, muitas pessoas veem, esse paciente já tem uma metástase óssea. Não, hoje a gente tem muitas opções de tratamento para esse paciente, tanto do ponto de vista paliativo como curativo local. Dentro das terapias ablativas, a radiologia intervencionista pode agir com a radiofrequência, com a crioablação, com a micro-ondas e com a raifo, e na estabilização óssea também, com a cimentoplastia, fixação e embolização. Quando a gente se depara com uma lesão óssea, a primeira coisa que a gente tem que definir é qual o objetivo desse tratamento. Hoje, a gente pode tratar esse paciente de uma forma paliativa, que é o motivo da nossa aula e o objetivo, e como um controle oncológico local no paciente oligometastático. Mas hoje a gente vai falar especificamente da parte paliativa, e isso eu vou me ater durante toda a aula. É importante e é fundamental a gente entender a dor óssea oncológica. É uma dor complexa, com uma cascata de mediadores, com diversas etapas, que tem uma característica nociceptiva importante. O Zé Luiz já falou, já antecipou isso, realmente é a principal causa de dor no paciente com lesão óssea metastática. Existe a dor neuropática, que também é muito importante, causada pela lesão ou disfunção do sistema nervoso. O próprio processo inflamatório do tumor libera mediadores químicos. O volume tumoral, ele pode comprimir tecidos moles adjacentes, então isso a gente tem que ficar sempre atento. E, além disso, a própria atividade osteolítica, ela promove microfraturas que sensibilizam essas fibras sensitivas. Então, o primeiro passo, de um ponto de vista bem prático, é você entender qual a dor que você está lidando. Esse paciente, ele tem uma dor inflamatória ou uma dor mecânica? Isso de uma forma bem genérica. A dor inflamatória é uma dor mais persistente, que não se altera, e a mecânica é mais relacionada aos movimentos. Isso é uma forma mais genérica de a gente diferenciar. Muitas vezes essas dores estão associadas, mas é importante você entender qual a principal dor, que isso vai fazer você decidir entre uma terapia ablativa, cimentoplastia e fixação, ou a própria embolização. Então, em relação às terapias ablativas, a gente pode diferenciar de uma forma bem geral entre as terapias com frio, que é a crioablação, e a terapia com calor, que já foi muito bem falado pelo Zé, que é a radiofrequência. E essas terapias ablativas, elas agem no contato do tumor com o periósteo. Além disso, agem nas terminações nervosas. Então, você age na fonte da dor e também na sensação. Você diminui o volume tumoral, então você diminui a compressão das estruturas nervosas adjacentes. Você tem uma diminuição da estimulação nervosa desse processo inflamatório por citocinas, então você reduz a estimulação neuronal e a resposta inflamatória como um todo. Além disso, você inibe a atividade osteoclástica. Isso começou a ser estudado com melhores trabalhos em 2004, com um grupo da Mayo, que mostrou que a radiofrequência tem um controle muito eficaz e seguro da dor. Então, a pior dor do paciente antes do procedimento passou em média de 7,9 para 1,4, e esse controle de dor foi duradouro. Então, em 24 semanas, ele manteve 1,4 na escala de dor, o que é muito interessante. Isso repetiu quando a gente falou de crioablação, quando foi estudada a crioablação. A crioablação tem algumas características em relação à radiofrequência, e ela mostrou mesmo um resultado também muito bom nesse trabalho do Costron, como o primeiro autor, que a pior dor antes do procedimento era de 7,1, e após ela manteve de 1,4 também. E vários estudos surgiram, e essa análise sistemática viu isso, mostrando a segurança e eficácia de diversos tipos de terapias ablativas. A radiofrequência e a crio
são as duas principais técnicas de ablação que a gente usa atualmente. Cada uma tem a sua característica. Esse trabalho comparou a crio com a ablação e mostrou que o paciente que fez crioablação, ele usou menos analgésico no pós-operatório imediato, e também teve um menor tempo de internação, 1 contra 3,5 da radiofrequência. O micro-ondas, ela é uma técnica que não tem sido muito utilizada em osso, ela pode ser utilizada, tem alguns trabalhos que mostraram um resultado interessante, mas tem algumas limitações, são estudos retrospectivos, você tem poucos dados sobre o controle local da doença e tem poucos protocolos amplamente aceitados. Por exemplo, as 2 agulhas que a gente tem no Brasil, nenhuma delas você está autorizado a usar em osso. Então, isso é uma técnica que está sendo mais utilizada, cada vez mais pode ser que ela tenha mais espaço com o tempo. E com esses estudos, a radiologia intervencionista ela passou a participar mais dos encontros multidisciplinares, nos algoritmos e nos consensos, como foi esse consenso de abordagem da metástase vertebral com a participação de diversos radiologistas intervencionistas. A crioablação é um dos principais métodos de ablação. Ela age com argônio e hélio, fazendo o congelamento e um resfriamento e um aquecimento da lesão. Isso causa uma apoptose celular e também uma denervação local. E ela chega a baixíssimas temperaturas, você consegue ver a margem, e ela tem realmente algumas vantagens em relação à radiofrequência em algumas situações. Por exemplo, você vê a bola de gelo. Isso para a gente é muito bom, que trabalha com imagens. Você garante a margem ablativa, que é fundamental quando você quer um controle de doença. E, além disso, você consegue proteger estruturas adjacentes com essa bola de gelo. Então, você tem uma monitorização visual. Isso é muito, muito interessante. Além disso, nos tumores maiores, nos tumores grandes, você consegue uma grande área de ablação porque existe um efeito sinérgico com múltiplas agulhas. Então, a gente já viu ablação de grandes tumores, como tumores desmoides no tórax, você poderia usar diversas agulhas e você atinge um grande volume de ablação. Isso é uma vantagem da crio. Você tem um melhor efeito no osso. A radiofrequência ela é governada por impedância, isso que todo o funcionamento dele é governado por impedância, então ele funciona mal em lesões blásticas. E a crio não tem esse problema. Você tem ausência de isolamento cortical, então isso é interessante também. Além disso, você não tem contraindicação em ablações próximas a material cirúrgico. Então quer dizer que a gente não pode usar radiofrequência nunca. Não é assim. A radiofrequência tem um resultado ótimo em determinadas lesões. Uma lesão lítica até 2 centímetros, sem erosão cortical, esse é o ideal para você usar radiofrequência, que não tenha nenhum nervo próximo. Os resultados são excelentes, tanto para controle local como para controle de dor. Como guiar o procedimento? Nós somos radiologistas intervencionistas, a gente precisa de segurança para guiar esses procedimentos, então tem diversas formas de a gente utilizar esses métodos. O ultrassom, de fato, não é uma boa forma de guiar o procedimento. Você não consegue ter uma visualização completa da margem ablativa. Você pode imaginar que você está vendo uma margem ablativa, na verdade é uma área equivocada. A tomografia, sem dúvidas, é o método que a gente mais usa. Você consegue ver a bola de gelo, você tem uma boa diferença de densidade, é fácil, tem fácil acesso na grande maioria dos centros e sem dúvidas, o mais utilizado. A ressonância é um método muito interessante para lesões de partes moles, principalmente. Você não tem radiação, você tem uma definição de imagem excelente de partes moles, você tem uma visão dinâmica dos 3 planos. Então, quem já teve oportunidade de ver ou de fazer a ablação por ressonância, você introduz a agulha visualizando os 3 eixos, axial, coronal e sagital. Então, isso é muito interessante, simultaneamente. Então, você tem uma introdução da agulha de forma segura, você vê muito bem a bola de gelo, mas tem algumas desvantagens. De fato, é um custo elevado, com materiais não ferromagnéticos e de fato não tá disponível em todos os centros, está disponível em poucos centros no mundo todo. Esse é o aparelho ideal para a gente trabalhar com lesões ósseas. Você associa o angiógrafo com a tomografia, então você consegue fazer a cimentoplastia com o angiógrafo e, ao mesmo tempo, você consegue a cimentoplastia e a punção pedicular, por exemplo, uma vertebroplastia que a gente faz pelo angiógrafo, e junta com a tomografia. Então, essa abordagem multimodal, ela no osso, ela é muito interessante e muitas vezes fundamental.
Isso que a gente tem feito atualmente na nossa situação, a gente associa a tomografia com o arco em C na sala de tomografia e funciona muito bem. Você utiliza a tomografia e fluoroscopia para fazer o acesso vertebral, você tem uma visualização precisa da lesão, da agulha de ablação no interior da lesão com a tomografia, e algo que é muito importante de a gente fazer é a injeção do cimento sob uma visão dinâmica. A gente não pode fazer cimento com visão tomográfica. Você precisa ver para evitar qualquer extravasamento inadvertido. E foi como a gente fez nessa paciente que ela tinha um tumor de bexiga, uma lesão única no ilíaco à esquerda. Então, a gente fez a biópsia, a gente confirmou que era um carcinoma na sala, tratou com crioablação, era uma lesão única. Além de dor, a gente também tinha um objetivo de curativo local. A gente viu bem a área de ablação e a gente colocou um arco em C na sala de tomografia, que funcionou muito bem. A gente conseguiu injetar o cimento e aqui o controle pós-cimentoplastia. E a paciente, além de controle da dor, ela teve um controle oncológico local. Diferente do rim, como é esse caso que eu estou mostrando, a gente tem que pensar como inserir os probes numa lesão óssea, né? Cada lesão óssea tem a sua característica e muitas vezes a gente se depara com lesões extremamente escleróticas. Então, quando um oncologista ou um paciente chega com uma ressonância, por exemplo, a ressonância fica ótimo, a lesão, mas você sempre tem que pensar em pedir uma tomografia pré o procedimento. Então, isso é uma armadilha. Você vê a lesão, você pode sugerir lesões líticas ou escleróticas, mas é fundamental que você peça uma tomografia antes do procedimento. Isso é mandatório para você programar como você vai inserir esses probes. E tem diversas formas. Você pode colocar esse probe dentro do osso, você pode usar as agulhas que são as mais clássicas de vertebroplastia, junto com martelo, você tem drill mecânico, drill elétrico, depende da precisão que você vai precisar inserir essa agulha. O drill mecânico, essa agulha que está na imagem, ela é muito precisa, então é muito interessante, mas muitas vezes a gente não consegue usar o drill mecânico por conta de uma lesão blástica como essa, da tomografia, que é lesão extremamente blástica, que a gente tem que usar realmente um drill elétrico e funciona super bem, é muito seguro. A gente consegue inserir a agulha com facilidade e, na maioria das vezes, você tem uma qualidade de material muito bom. Fundamental, principalmente nas ablações ósseas, é o planejamento. Então, para você evitar as complicações. E os nervos são a grande preocupação na ablação óssea. E esse artigo da Georgia, em 2011, ela mostrou várias formas é muito interessante, várias formas de proteção, e sempre que eu vou fazer uma ablação óssea hoje, 100% das vezes eu olho a anatomia, vejo se tem algum nervo, por mais que eu acho que esteja habituado com aquela lesão, eu dou uma olhada, revejo, o planejamento nunca é demais, então é importante a gente investir um tempo. E a gente sempre tem que deixar as estruturas nervosas numa zona de segurança, que é entre 10 e 44 graus. Então, se você está fazendo uma crio, você tenta deixar acima de 10 graus e uma radiofrequência tenta chegar abaixo de 44 graus. Você sempre tem que considerar uma proteção desse nervo quando a distância for menor entre o nervo e o tumor de 1 centímetro. Então, isso é muito importante. E tem diversas formas de a gente proteger isso. A gente pode controlar separadamente a potência de cada probe. Isso é uma forma muito interessante. Você pode, uma agulha, por exemplo, que esteja mais próxima de um nervo, você pode deixar com uma potência um pouco mais baixa. Isso é uma forma de a gente proteger. Você pode usar um termosensor. Você funciona com uma agulha 18G, com um termosensor dentro que está disponível na maioria dos aparelhos de ablação. Você pode pedir separado. Isso dá mais segurança. É um termosensor muito fino e você consegue ter a medição de temperatura dinâmica. Você pode fazer a proteção passiva com CO2. Você pode testar o nervo funcionalmente durante o procedimento. Se o paciente tiver com uma sedação, você pede para o paciente mexer a perna ou mexer o braço, e isso é uma forma simples e eficaz. Você pode testar a função motora através da eletroestimulação. Você coloca um eletroestimulador próximo ao nervo que você quer proteger, e durante a ablação, durante a crio ou durante a radiofrequência, você vai fazendo uma estimulação desse nervo. E, claro, você não precisa ficar fazendo sempre essa estimulação, você vai fazer durante o período de ablação, e isso é muito válido. Isso durante aqui a crioablação e fazendo a eletroestimulação para você ver o movimento do nervo, garantindo que esse nervo está íntegro. Você pode fazer injeção de soro fisiológico no caso da crio, e
e soro-glucosado, no caso da radiofrequência, junto com o termosensor, e na hora da injeção você pode ver que a temperatura vai aumentando, aqui é uma crioablação, você vai aumentando durante o procedimento, isso te dá bastante segurança também. E foi como eu fiz esse caso, uma paciente que já tinha feito, uma paciente de 52 anos, já tinha uma metástase external de um câncer de mama, que já tinha feito radioterapia e continuava com dor e não podia mais fazer por conta de limite de dose. Então, a gente colocou uma agulha external, bem hipodálico para cranial, de uma forma bem perpendicular à pele, e era realmente um osso muito duro, a gente teve que usar um feed kit, mas ela introduziu bem a agulha de crio, a gente fez a crio e fez a dissecção aqui para evitar acometimento do pericárdio, porque realmente a gente teria que fazer uma área ablativa maior para a gente ter um controle de dor. Em osso, a gente sempre tem que pensar quando e como estabilizar. Então, quando a gente fala em estabilização óssea, a gente está falando em cimentoplastia ou fixação. Então, essa situação a gente pode usar tanto para o tratamento da dor por si só, como para a prevenção de fraturas. E a gente sabe que as terapias ablativas, elas causam dano no osso e você enfraquece o osso. Então, é sempre importante você avaliar se você vai precisar associar com alguma técnica de estabilização quando você faz a terapia ablativa. E tem um conceito muito importante e básico das técnicas de fixação e de cimentoplastia, que é você compreender a biomecânica óssea e quais as forças que agem nesse osso. Por exemplo, na vértebra, a gente tem forças de compressão. E o cimento funciona muito bem para forças de compressão. Quando você usa o polimetilmetacrilato com o solvente, você consegue, você tem duas funções aí. Você primeiro consolidar, você evitar as microfraturas, né? Você estabilizar essas microfraturas. Além disso, ela faz uma reação exotérmica que chega a uma temperatura alta, até 90 graus. Então, isso também causa uma denervação local. Então, as vértebras de compressão, os ossos de compressão como a vértebra, você pode usar com muita segurança o cimento. Entretanto, tem outros ossos, como os ossos longos, as forças que agem sobre eles são completamente diferentes. Então, são forças de tensão, de torção e de curvatura que o cimento não é suficiente. Tem diversos trabalhos mostrando cimentoplastia nessas situações com alto índice de fratura. Então, nessas situações, a gente tem que pensar em fixação. Mais importante do que a gente saber quando fazer, é saber quando não fazer, quando a gente contraindicar. E isso é muito importante para a técnica, principalmente com quem está começando nessa área. E essa classificação de Megel diz isso. Quais são as fraturas instáveis e as fraturas estáveis da vértebra? A gente normalmente trata a vértebra A1. Com alguns dispositivos, a gente pode pensar nas vértebras A2, como estentoplastia, mas principalmente com a cimentoplastia a gente age em A1 e nessa classificação. E essa outra classificação, a classificação de SIMS, ele é mais específico até porque a gente está falando que é um score que avalia a lesão óssea vertebral e a capacidade e ele determina a instabilidade ou estabilidade de acordo com essa lesão, definindo o tratamento. Diversos trabalhos há bastante tempo mostraram benefício e segurança na cimentoplastia, na vertebroplastia. A gente faz a vertebroplastia sempre guiado por fluoroscopia, isso é fundamental, como eu disse antes, pode ser unipedicular ou bipedicular, isso depende do centro de cada médico, cada um tem a sua característica e a gente tem um controle de dor imediato na grande maioria dos casos, o paciente sai super satisfeito na grande maioria dos casos. E a gente faz isso sob visão fluoroscópica, a gente pode fazer em diversos níveis. É importante a gente ver que cada cimento tem uma formação. Você não tem que se preocupar em preencher a vértebra, não tem que se preocupar numa lesão tumoral, você preencher completamente essa lesão tumoral. Não é o caso. Já tem trabalhos mostrando que o nível de preenchimento não está relacionado ao controle da dor. Então, se você preencheu toda a lesão ou não. Então, isso é fundamental. Você tem que se basear. O ideal é você fazer uma coluna ali na vértebra, mas que não necessariamente precisa preencher toda a vértebra. Um pouco de cimento, na grande maioria das vezes, é suficiente para você estabilizar essa vértebra. E algumas vezes a gente tem que fazer a vertebroplastia após uma ablação, como eu estava dizendo. Essa é a bola de gelo que a gente vê aqui do lado esquerdo, chegando perto do espaço epidural, com medidor de temperatura, e foi associado a uma vertebroplastia, o que promove bastante segurança para a gente. Isso é uma dica fundamental também para quem começar a fazer, e eu estimulo todos a fazerem, porque
são técnicas que são muito gratificantes para o paciente, mas é fundamental quando você faz uma crioablação, esperar o cimento, esperar o gelo dissolver e descongelar a própria bola de gelo para você injetar o cimento. Então, parece ser algo básico e algo óbvio, mas é importante você esperar. Algumas vezes você tem que esperar 40 minutos, 1 hora. Você pode fazer em tempos diferentes. Algumas pessoas tentam, faz a ablação, no dia seguinte faz o cimento, mas a gente tem feito, a maioria das vezes, no mesmo tempo e esperando alguns 40 minutos, dependendo da bola de gelo, 1 hora você consegue injetar o cimento com segurança. Em relação aos ossos longos, essa é a classificação que norteia a necessidade de fixação profilática, a classificação de Miro. Então, você avalia a lesão e você, quando esse score é maior ou igual a 9, você indica uma fixação profilática. Isso é fundamental quando você vai fazer uma ablação no colo femoral, por exemplo. E em 2015, o Frédéric Deschamps, ele mostrou essa técnica, né? Ele publicou essa técnica de fixação percutânea. A fixação percutânea, ela foi baseada em princípios ortopédicos, claro. Então, esses são os corredores e os locais que a gente deve colocar os parafusos, são baseados nos princípios ortopédicos, mas ele incluiu a tomografia e a fluoroscopia em associação para colocar esses parafusos, o que é muito interessante. É objetivo, é direto. Nessa época, aqui embaixo, você vê que foi funcionado uma outra agulha para injetar o cimento. Hoje em dia não é feito isso, a gente consegue injetar o cimento pela agulha pela própria agulha que você colocou o parafuso, então não há necessidade mais de uma nova punção, e você sempre injeta o cimento no interior ali dos parafusos para você fixar e deixar isso mais sólido. Depois disso, depois do Deschamps, vários trabalhos foram publicados e mostrando esse controle de dor. Uma técnica para quem dispõe nos serviços, o cone beam CT, ele ajuda muito na técnica de fixação. Então, é uma forma bem objetiva de se tratar. Você escolhe o seu ponto de punção inicial e onde você quer deixar o fim do parafuso, sempre com pontos de ancoragem. Nem sempre a gente tem isso nas lesões ósseas, né? E é extremamente objetivo, e isso ajuda muito. E eu acho que o radiologista intervencionista, com essa visão da imagem, ele ganha muito com isso. Você tem uma visão tridimensional, você vê toda a estrutura óssea como um todo, e onde está a lesão lítica. Isso acho que é uma grande vantagem para a radiologia intervencionista. Hoje a gente tem feito, em algumas situações, a radiofrequência associada à cimentoplastia. E como o Zé mostrou, esse é o Shoku. Esse é o primeiro caso que a gente fez há 1 ano e meio atrás, e mais ou menos. E a gente fez uma ablação vertebral, um paciente que tinha um tumor lítico na vértebra. A gente fez a radiofrequência com esse aparelho de radiofrequência bipolar, muito seguro, e a gente fez a vertebroplastia logo após. O paciente realmente ficou com uma dor controlada, inicialmente reduziu muito e logo depois ele ficou com uma qualidade de vida excelente. E esse é o trabalho mais recente, que é o Opus One, que foi coordenado pelo Jason Levy e pelo Sandy Bagla, nos Estados Unidos, que eles trataram 100 pacientes e mostraram, foi um trabalho muito bem feito, prospectivo, e mostrou que a piora da dor, a pior dor, ela reduziu bastante, foi de 8,2 como base, até 6 meses depois para 3,5, melhorando. Então você trata a dor e, além disso, você faz a estabilização óssea. A embolização é uma situação que a gente tem que pensar sempre. Ela pode ser pré-operatória, para reduzir o sangramento. Ela pode ser uma embolização paliativa numa doença avançada, por exemplo, para reduzir o processo inflamatório. Ela pode ser combinada com ablação para reduzir o sangramento e o roubo de calor ou frio. Então, sempre que a gente vê uma metástase óssea hipervascular, principalmente rim e tireoide, são as grandes metástases que a gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar em embolização. E foi isso que a gente fez nesse caso, uma paciente de 72 anos que tinha um tumor renal, já submetida à nefrectomia, e tinha uma lesão única na diáfise femoral direita. Então, ela tinha muita dor, a gente tinha um objetivo de controle de dor e controle curativo. Essa era a lesão na radiografia, uma lesão lítica grande, e a gente optou por fazer embolização junto com a crioablação, e essa arteriografia mostrou uma lesão que, apesar de não muito grande, extremamente hipervascular, tumor de rim, e que justificou a embolização. Então, a gente
usou o ramo, a gente embolizou o ramo da artéria femoral profunda, uma artéria perfurante, e outro da artéria femoral superficial, que irrigava esse tumor. A gente fez uma embolização com partícula de 100-300 e a paciente teve uma melhora discreta da dor logo após a embolização. E como a gente tinha também um objetivo de cura local, por ser uma lesão única, a gente tratou associado com crioablação e a gente fez essa planejamento com a margem da lesão. A gente viu que o ciático estava relativamente perto e a gente fez uma pneumodissecção com uma agulha 22, que funcionou muito bem. A gente viu o ciático ali entre o gás, o que deu bastante segurança para a gente atingir uma margem ablativa adequada nesse procedimento. A gente usou 4 probes para você ter realmente uma margem adequada, e esse é o posicionamento final dos probes, junto com uma agulha de pneumodissecção. E sobrando um pouquinho de lesão, a gente coloquei uma outra agulha de crio e foi muito interessante, a gente teve uma margem ablativa completa. A embolização também pode ser feita em lesões mais avançadas, por exemplo, múltiplas lesões de rim nessa paciente com lesão no ilíaco. Ela tinha uma dor intensa nos ossos pélvicos, com uma fratura do teto acetabular, e você vê o quão hipervascular são essas lesões e o quanto que a gente pode embolizar. Então, foi embolizada com partículas e a paciente teve um controle de dor muito interessante associada à cementoplastia nesse caso. A radioterapia é a grande especialidade que a gente discute os casos no nosso dia a dia, né? O radioterapeuta sempre estão presentes no nosso tumor board, então é importante a gente selecionar realmente cada caso de uma forma adequada. Não são concorrentes, acho que a gente tem que definir cada método. A radioterapia é o padrão ouro, tem uma alta taxa de controle local de doença e controle de dor, isso é indubitável. O tempo de resposta ele é um pouco mais prolongado que a radiofrequência e a crio e outras terapias ablativas, demora um pouquinho mais para ter o efeito. Se existe limite de dose, às vezes você não pode fazer a radioterapia nesses pacientes. Por vezes tem estruturas próximas que impedem você de fazer o radioterapeuta de agir. A histologia do tumor, existem tumores que respondem mal à radioterapia, então essas são oportunidades de tratamento com terapias ablativas. Além disso, a SBRT principalmente tem um índice considerável, que muitas vezes não é falado de fratura vertebral. Então, na SBRT da coluna, a gente sempre tem que pensar em associar com cementoplastia. Isso é algo fundamental e um dado importante para a gente pensar. O tempo de resposta na ablação relacionada à radioterapia é mais rápido. Ele é efetivo como primeiro momento, a terapia ablativa, ou após a falha. Então, são 2 oportunidades de tratamento para o paciente. E ela é também efetiva em diversos tipos de tumores. E hoje, a gente pode, uma forma, e eu deixo até como uma dica de você começar, para quem está começando a falar sobre tratamento de lesões ósseas no tumor board, nas reuniões multidisciplinares, é você associar as técnicas. E esse trabalho de 2011 do Distaso, ele mostrou exatamente isso. Ele mostrou que a radiofrequência sozinha, a radioterapia sozinha, ela é pior do que a radiofrequência junto com a radioterapia. Você tem uma melhor resposta geral da dor quando você associa os 2 métodos, radiofrequência e radioterapia. Você tem uma resposta completa da dor melhor. Você tem um tempo para alívio da dor mais curto, então você chega à melhora da dor muito mais rápido e você tem menos recorrência da dor. Então, acho que isso é uma forma de você começar a falar em terapias combinadas, junto com o pessoal da dor, também com a radioterapia. Eu acho que isso é o futuro, a gente começar a falar, todo mundo juntos e cada um com a sua expertise, como a gente está vendo nesse webinar. Então, eu acho que esse é o futuro, a gente aumentar essa forma de pensar conjunto. Então, finalizando, algumas mensagens para a gente levar para casa. Sem dúvidas, as técnicas de radiologia intervencionista são seguras e são eficazes no controle da dor óssea oncológica. Quando a gente fala em técnicas, a gente está falando de terapia ablativa, cimentoplastia e fixação e embolização. É importante você entender a dor óssea. Não é só você ver uma lesão, vou escolher crio, vou escolher. Você tem que entender como é que é essa dor. Se é uma dor mais inflamatória, é mais do tumor em si, é mais uma característica mecânica, é mais da fratura. Isso é fundamental para você escolher a melhor técnica. Você sempre tem que avaliar a necessidade da estabilização óssea, baseado nas classificações da ortopedia e das classificações já bem estabelecidas. É fundamental você investir o tempo, principalmente, isso é fundamental para fígado, para rim e para pulmão, mas o osso ele tem
muitas vezes está próximo de estruturas, então invista tempo no planejamento para prevenir complicações. Metástase de rim tireoide sempre pensa em fazer uma embolização prévia, e a gente tem que saber que a técnica é somente parte do procedimento, você tem que avaliar todo o contexto da doença. Qual o tipo do tumor, qual a expectativa de vida e, principalmente, qual a expectativa do paciente. Às vezes o paciente vem com uma expectativa, então isso é fundamental. Para todos os tratamentos e no osso não é diferente. Eu acho que uma forma, como eu disse, muito boa de você iniciar nas suas reuniões multidisciplinares é você associar as técnicas que, de fato, têm mostrado resultados muito interessantes e mais segurança na prevenção de fraturas. E a discussão multidisciplinar, você, junto com a medicina da dor, junto com a radioterapia, com a oncologia, a gente consegue um resultado melhor, isso não tem dúvida. Obrigado a todos. Léo, parabéns aí pela apresentação brilhante, como sempre. Obrigado, Joaquim. Produtiva. Eu queria abrir a discussão, vou passar a palavra para os moderadores Leandro e Tiago, mas já de cara queria deixar uma pergunta aqui que foi feita no chat, que eu também já tinha aqui formulado, porque aqui temos o Leandro de Recife, Pernambuco, o Léo do Rio de Janeiro, o Zé em São Paulo e o Tiago do Mato Grosso do Sul. Como é que vocês têm feito para conseguir liberação do convênio para fazer ablação óssea por radiofrequência ou por fio, já que o procedimento não consta no rol do INSS? Como é que vocês têm agido diante disso? Bom, eu acho que a dificuldade, eu vou falar eu primeiro, Léo, você também vai. Eu acho que a dificuldade do Brasil inteiro é a mesma, porque não adianta tampar o sol com a peneira. A gente tenta fazer o pedido normal, já avisa o paciente das dificuldades que vai ter. Um convênio melhor acaba liberando com justificativas e colocando o estado do paciente, envolvendo outras clínicas. A gente pega sempre o encaminhamento do oncologista, reforçando a necessidade. São várias coisas que a gente tenta fazer. E o convênio mais limitado aí do dia a dia, um paciente um convênio mais simples, ele vai negar. Então, a gente tem tido esses mesmos problemas, não tem como falar. Claro que isso tudo, pessoal, nós passamos no intervencionismo em todas as coisas que vocês imaginarem. Já passamos isso para fazer tratamento simples aí de uma denervaçãozinha de faceta e estamos passando isso com tumor ósseo, quer dizer que são coisas que a gente vai vencer, mas leva o tempo, né? É o que nós estamos passando aí com vários procedimentos aí no dia a dia, né? Eu acredito que é por aí. Léo, o que você acha aí? Fácil é a exceção. A maioria das vezes é muito difícil. A gente pede, apesar de todos os relatórios, explico, estou com um caso agora que a gente reuniu todo mundo, oncologista, radioterapeuta, uma lesão óssea, uma lesão, tumor de células renais que vai responder mal, não responde bem à radioterapia, relatórios todos, e eu estou aguardando, mas normalmente é difícil. O estomasteroide está no rol. A gente tem, junto sobre isso, e o Joaquim tem falado sempre, a gente está tentando mudar isso, né, com alguns relatórios que a gente tem feito. O Luiz está na frente, o Luiz Sérgio está na frente disso, e acho que é um futuro, mas porque tem tudo para mudar. São terapias que não são novas, já tem diversos trabalhos e muitas vezes são a única opção. Não é que a gente está concorrendo, muitas vezes é a única opção. O paciente já fez radioterapia, tem uma lesão óssea que ele não consegue mais tratar, e às vezes o paciente fica sem tratamento porque não trata. Mas algumas vezes o paciente se judicializa, na maioria das vezes, infelizmente, e aí a gente consegue fazer. E raramente autoriza, quando a gente pega um auditor que é mais compreensivo, mas é raridade. Bom, em relação a essa questão dos convênios, realmente a dificuldade é universal. E, assim, quando você opta exclusivamente pela osteoplastia, osteocimentoplastia, você consegue autorizar com um pouco mais de facilidade, porque existe o código, que é o código das osteoplastias. Mas no momento que você precisa de associação ou de forma isolada da radiofrequência ou da crio, aí o problema vem assim, de forma avassaladora, porque não consta no rol. O rol para radiofrequência ele é bem específico em determinadas situações
E aí, assim, muitas vezes o que ocorre é que a gente consegue autorizar a parte do cimento e o paciente paga pela radiofrequência, ou a dificuldade realmente termina sendo grande. Uma vez que ele consiga autorizar a parte de cimento, pelo menos ele já consegue autorizar a parte hospitalar e honorários relacionados a isso. E aí ele paga especificamente o probe da radiofrequência, assim, já consegue facilitar um pouco mais. Mas esse é um caminho que, às vezes, eu sigo pela a questão da osteoplastia por cimento, está dentro do rol, e aí sim você consegue autorizar mais facilmente. Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Primeiramente, parabenizar os palestrantes, Leonardo, Zé Luiz, aula excelente. Cumprimento também o Dr. Leandro, Joaquim. Bom, aqui em Campo Grande também não é diferente. O que a gente tem feito cada vez mais é nos aproximar da fonte pagadora, né? Então, assim como o Leandro, a gente chega muitas vezes até para os convênios, explica a situação, os casos geralmente são discutidos, né, de maneira multidisciplinar, e algumas das vezes, né, os próprios convênios orientam, por exemplo, o paciente autorizar via uma biópsia, até para poder justificar uma internação, enfim, e o que não está no rol, como material e honorário médico, o paciente acaba pagando é, de forma adicional, né, uma forma complementar. É uma briga, né, da Sobrice, para, se Deus quiser, junto até com a Sobramid, para tentar incluir esses procedimentos também no rol da ANE. Inclusive, esses procedimentos já estão contemplados há tempo já na CBHPM, mas, infelizmente, quando você pede o código da CBHPM, não está no rol, e aí você tem toda a problemática, né, a seguir. Leandro, do ponto de vista societário, que acho que a gente tem que falar também isso, o que eu acho que a gente tem que fazer, assim, de verdade, é como o Zé Luiz falou, a intervenção sofre isso em várias frentes, né? À medida que você leva um tempo para conseguir avançar um procedimento, aí já aparece esse problema em outro procedimento. Mas uma coisa que eu acho que talvez a gente esteja na hora da gente juntar forças e fazer, não só fazer tecnicamente um pedido ou elaborar um dossiê nesse sentido, que a gente até fez recentemente, específico para radioablação, em vários setores, mas é gerar ciência, gerar informação. De repente, uma alternativa aqui seria juntar alguns centros do país onde a gente tenha um fluxo de pacientes, um fluxo bom, que a gente consiga fazer um N bom, fazer uma indicação, porque também não adianta a gente querer exagerar para toda a indicação, de repente fazer uma indicação precisa, onde a gente vê que o negócio ali resolve, juntar força, de repente fazer um estudo multicêntrico. Isso não é fantasia, não. Acho que é completamente possível de fazer, desde que seja organizado, ainda mais se for intersocietário, sociedade é mais fácil ainda. Mas para você gerar ciência e literatura. O Zé mesmo mostrou um estudo ali de radiofrequência que, após aquele estudo na Áustria, passou a ser um procedimento feito na rotina, indicado para isso. Então, acho que a gente tem cada vez mais buscar esse conceito da gente produzir a evidência que aqui a gente que é tão questionado. Porque, na verdade, a nossa barreira aqui, quando a gente monta o dossiê, dá um trabalhão danado, não é só burocracia. É que muitas vezes para na evidência. Os caras começam a caçar a evidência e a gente para por aí, nesses procedimentos. Mas seria uma saída de juntar forças aí, para não só produzir dossiê, mas produzir ciência também, fazer estudos enxutinhos, bem direcionados, para conseguir tentar vencer isso aí. Assim, O Joaquim, desculpa, Leão. O Joaquim, eu passei, a gente fez um trabalho aí tentando colocar a denervação de joelho no rol da ANS, né? Então eu passei um pouco eu entendi mais, também o departamento de coluna aí colocando a endoscopia no rol, e entrou de uma maneira não tão satisfatória, e a gente, na verdade, entendeu. Ela é tão burocrática a maneira de entrar, seria um assunto, acho que muito importante, nem digo tema de aula, não, acho que é uma reunião mesmo, a gente ouvir, cada um com a experiência individual de já ter tentado, participado dessas coisas dentro da Anvisa, e colocar os caminhos possíveis
porque a gente tem que se mobilizar nesse sentido, sabe? Infelizmente, se a gente não fizer, não vai dar certo, né? Então, eu acho que essa sua colocação é importante, mas ela é mais uma, a gente precisa trabalhar em mais frentes juntos, porque é trabalhoso e não é simples, é muito burocrático e é feito, na verdade, para não autorizar. Então, vale a pena a gente, até aí as duas sociedades, montarem aí reuniões sobre isso, não com o intuito aí, acredito, primeiramente a gente precisa estruturar para daí até abrir para outros colegas também, mas vale a pena, viu? Porque é importante. Ótimo. Desculpa interromper um pouco assim, o Joaquim, o Zé, ele praticamente defendeu em todas as áreas, várias fases, a questão da risotomia em joelho, e ele foi até em últimas instâncias, defendeu, inclusive, o último parecer foi até, caiu dentro de uma escola até de farmácia, se eu não me engano, foi, Zé, para dar Depois, na hora quem deu o parecer final, eles elegeram uma comissão numa escola, numa faculdade de farmacologia no Rio de Janeiro, que nunca ouviu falar nem em radiofrequência. Aí, assim, o que eu acho que, sem dúvida nenhuma, eu acho que um dos caminhos é a questão dos estudos, mas eu acho que os estudos, eles devem ser feitos, mas eles requerem, às vezes, algum tempo para a sua execução, principalmente no que se diz respeito à dificuldade que eu sei que você, Joaquim, trabalha aí no Centro de Excelência da USP, então, assim, a sua condição dentro de um serviço público de conseguir determinados tipos de materiais a exercer esse tipo de procedimento é muito mais fácil dentro de uma escola feita a USP, e aqui, no caso, a gente teria e poderia ser feito dentro de estruturas privadas, mas muitas vezes a comissão de ética, etc. e tal, prejudica a execução desse estudo multidisciplinar. Eu, como a alternativa, uma coisa mais rápida, eu julgo a junção das sociedades envolvidas no tratamento, ou seja, a Sobrice, a Sobramide, a Sociedade Brasileira de Radioterapia, em formação de um consenso a oncologia, de um tratamento e uma diretriz a respeito do tratamento da dor óssea. Então, uma vez que você solicite isso a um determinado convênio ou determinado provedor de saúde, você explica o caso do paciente e referencia este consenso das diferentes sociedades. Isso daí tem funcionado em algumas coisas no que se diz respeito a intervencionismo em dor em algumas áreas, e que muitas vezes os convênios terminam assim, referenciando estes consensos até para evitar abusos de colegas em determinados pedidos, entendeu? Então, eu acho que a formação de um consenso das diferentes sociedades, por exemplo, consenso de tratamento intervencionista da dor óssea, aí bota a oncologia, a Sociedade Brasileira de Intervenção em Dor, Sobrice, radioterapia, e assim, caso tal, faria tal, recomendação de tal coisa, de tal material. Isso daí é uma coisa que funciona e é fácil, é relativamente fácil de fazer. Não é tão complicado. Não, isso aí, isso é outra ideia fantástica, viu, Leandro? Mas o que eu quero falar, que a gente precisa se reunir sim, é porque em termos burocráticos tem vias e a gente pode escolher para depois de uma discussão flui melhor, a gente acaba escolhendo qual a via, porque isso que você falou, você montou um consenso. Até então não entrou no rol ainda. E para entrar no rol, nós podemos fazer ou criar um novo código, tem várias frentes para trabalhar, e cria um código novo, ou códigos novos. Isso tudo, por isso que é um tema de uma discussão longa e interna entre as sociedades. E aí é fácil a partir do momento que a gente trabalha mais em conjunto, porque sozinho a gente vai penar muito. Viu? Então, Concordo. acho que o caminho é esse. Só para complementar, eu acho ótimo essa questão da diretriz, Léo, de montar a diretriz, mas são dois trabalhos paralelos, tem que andar tudo junto, sabe? Você tem que botar anda de um lado, anda do outro também, senão uma coisa só não resolve, não. Verdade. Eu vou dar uma estimulada aqui. Eu costumo pegar aqui
pacientes realmente de difícil controle. Então, eu queria a opinião dos senhores se vocês observam, tem pegos muito casos de lesões insuflativas, ósseas, osteolíticas, com fraturas múltiplas na região da pelve. E o que vocês recomendariam para esses tipos de casos? Se vocês acham que vale a pena fazer uma arteriografia prévia, se vale a pena fazer essa arteriografia prévia para uma embolização e depois uma ablação, ou que se você acha que essa ablação ela já pode ser feita logo de cara sem uma angiografia prévia, e se ela é só cimentoplastia ou cimentoplastia com ablação por qualquer método. Leandro, a lesão tem diagnóstico? Lesões insuflativas? Lesões lesão com metastáticas, insuflativas, osteolíticas. Sei. Acho que a gente tem que primeiro entender essa lesão, se é um cisto ósseo, algo mais... Primeiro, entender o diagnóstico, se tem algum diagnóstico de rim, metástase de rim, como as tireoide. Se for alguma lesão hipervascular, a gente tem que fazer embolização. Isso é importante. E o que vai definir se a gente vai fazer, primeiro, cimentoplastia única, só se a lesão for muito pequena. Mas se tiver uma lesão maior, elíptica, isso a classificação de Merrill, ela diz isso, você tem que definir se você tem que fixar ou não. Então, o padrão de lesão insuflativa no colo do fêmur e você falou lesões pélvicas, né, em geral, né? Pélvicas, vai depender do tamanho e da localização. Grandes, 10 centímetros, 15, que muitas vezes tem fraturas associadas, e o paciente geralmente não aguentaria uma fixação, ou seja, ortopédica, sabe? Então... A primeira coisa é fazer uma ressonância ou uma tomografia com contraste para ver se essa lesão é hipervascular, e se for hipervascular, aí você tem que avaliar qual o seu objetivo, é para controle de dor ou para profilaxia de fratura. Se for uma lesão que permite uma fixação, por que eu acho que permite? Porque você tem que ter, quando na fixação, tem que ter um ponto de ancoragem, né, dos dois. Às vezes é uma lesão que que você não tem ponto de ancoragem nas duas. Normalmente é cortical rompida e tudo mais. Então, se você não tem ponto de ancoragem e o objetivo é paliativo, você tem que fazer uma ressonância e aí, provavelmente, se for hipervascular, só a embolização para controle de dor está adequado. Mas você vai manter essa pelve instável, né? E aí vai ter que continuar com os mesmos cuidados. Mas o mais importante é ver se essa lesão é hipervascular ou não. E esse tamanho, né, Léo, concordo plenamente, e acho que esse tamanho de lesão descrita aí, a radiofrequência não é uma boa indicação, mesmo associado ao cimento, são para lesões menores, né? Então você não tem essa indicação. E nos casos, o Leandro sabe bem, nos casos que são puramente paliativos, não para o tratamento do tumor em si, aí cai bem a gente fazer talvez o implante intratecal lá do catéter que a gente falou para vocês também, né? Para analgesia só paliativo, né? Leandro, teve um caso interessante que nós fizemos aqui mais ou menos uns 3 meses. Não era uma lesão benigna. O paciente tinha um hemangioma epitelioide no osso da bacia, no ilíaco. Era uma lesão até do ponto de vista osteoblástica. Foi feito biópsia, confirmado. A gente acabou fazendo uma ablação e também uma alcoolização, pelo fato de ser um hemangioma. Respondeu muito bem. O problema maior do paciente era a dor e hoje está praticamente sem dor nenhuma. Talvez uma possibilidade também seria uma embolização junto com ablação. Uma lesão de mais ou menos uns 5 centímetros. Mas talvez mais uma coisa a mais que a gente possa, né, uma armadilha, uma ferramenta a mais, né? Leandro, isso que o Léo destacou é importante. A lesão para embolização, ela precisa ser hipervascular, né? Se você não define ela como hipervascular, você não consegue fazer embolização, porque você não vai achar aonde você vai fazer a embolização. Então, essa definição é importante. Você conseguir definir, antes de fazer uma angiografia, se a lesão é vascular, hipervascular ou não, e aí se já tiver a direção, se for uma metástase de rim, metástase de tireoide, que aí já sabe que é hipervascular, isso facilita nessa decisão. E aí eu queria me dar uma pergunta para o Leonardo Azevedo, que tipo de agente embolizante ele usa? Eu vi que naquela lesão que você mostrou, acho que foi de joelho ou de fêmur, você usou microesfera de 100-300. Mas se você tem a possibilidade de usar algum outro tipo de agente embolizante nesse tipo de lesão, se você usa só micropartícula mesmo, seja
PVA, seja microesfera. Mas se você pode usar algum outro agente embolizante, como cola, o Gelfan, por exemplo. Na maioria das vezes, nessas lesões que eu mostrei, tanto na lesão do fêmur quanto na lesão da pelve, usei partícula, acho que estava bem indicado, mas tem algumas situações, principalmente em coluna, que a gente tem algumas lesões hipervasculares, cistosa, algumas outras lesões que podem ser hipervasculares. A gente já fez alguns casos com Onyx, é interessante, se a lesão for bem hipervascular, dá mais segurança, mas vai depender muito da característica da lesão e da localização. Se tiver alguma possibilidade de fístula, por exemplo, de fístula arteriovenosa ou de algum componente para a medula, a gente prefere fazer agente líquido, né, Onyx ou cola, o que está disponível. Quer que eu responda a pergunta aqui do Vinícius, Joaquim? O que você acha? Isso, já tem duas perguntas aqui do Dr. Vinícius Fornazari. O Dr. Vinícius é radiologista intervencionista de São Paulo, tem atuado também bastante na intervenção em dor. Ele fez uma primeira pergunta, né, parabenizando a aula do Leonardo, e gostaria de saber se ele faz a cifaloplastia antes da cimentoplastia ou segue direto com a cimentoplastia. Vinícius, obrigado aí pela pergunta. Eu raramente faço cifaloplastia antes. Eu faço principalmente em duas situações. Isso é a maioria dos casos. A maioria dos casos que a gente faz cifaloplastia são nessas situações. Primeiro, que é a mais comum, que é lesão, paciente com colapso vertebral no tórax, na coluna torácica, na verdade, para você evitar uma cifose, para você ganhar altura. Então, quando o paciente tem um colapso importante de vértebra torácica, a gente usa cifaloplastia antes para você ganhar um pouquinho de altura na vértebra, evitar a cifose, porque a gente sabe que a cifose torácica ela está relacionada à mortalidade, porque o paciente fica mais curvado e piora a função pulmonar, então o paciente idoso, então você tem essa postura está relacionada à mortalidade. Então essa é a primeira situação que eu uso cifaloplastia na vértebra torácica com colapso importante, e quando você tem acometimento de muro posterior e você acha que você avalia que é uma situação arriscada para extravasamento para o canal. Então você fazendo uma cifaloplastia, você consegue manter, faz mais ou menos um espaço ali para você manter o cimento. Assim como a osteocool e a radiofrequência junto com a cimentoplastia também faz. Mas é incomum, muito incomum a gente fazer cifaloplastia. Na prática, você vê a maioria das pessoas fazendo, muitos profissionais fazendo, mas sem uma indicação muito bem estabelecida, um procedimento mais caro. Então, se você avaliar os resultados, são poucas as situações que você tem indicação formal de cifaloplastia, e, ao meu ver, são principalmente essas duas. O Léo, eu concordo plenamente, é um procedimento que foi hipervalorizado, acredito também, e, na verdade, ele se mostrou na literatura com muito mais potencial de complicações do que uma vertebroplastia convencional, desde que exatamente não coloque nessas indicações que você falou, né? Que é isso aí, né? O próprio inventor da cardioplastia, um deles lá, que foi o Hansen, ele fala isso para a gente sempre, que ele sabe que ele ganha milhões de dólares em royalties, mas ele sabe que a técnica dele tem mais complicação do que uma vertebroplastia assim, porque foi usado fugindo das indicações específicas, né? Aí eu adicionaria assim que eu diria que realmente quando você tem alguma alteração no muro posterior que você acha que vai realmente ter um risco maior, e isso realmente é maior em pacientes oncológicos do que na fratura de origem osteoporótica. Em câncer isso é mais frequente, porque nas fraturas de origem osteoporótica o colapso ele é bem mais anterior, ou seja, não tem muita perigo de extravasamento. Já na metástase, então, é uma coisa mais heterogênea. E também adicionando assim que o ganho de altura e da cifose foi mostrado que a maior parte dos estudos é muito pequeno também. Então, realmente a cifoplastia... E temporário, né, Leandro? Temporário. Perfeito, temporário. Perfeito. Então, isso é questionável. Perfeito. Por isso que eu falo, na verdade, o cimento nessa vértebra aí, infiltrada aí, ele está agindo mais como analgesia do que estrutural propriamente dito. Ele pode
evitar a piora dessa deformidade. Mas ele não vai retornar exatamente dar o ganho que a gente queria, né? Analgesia com redução, né? Exato, perfeito. Eu tenho uma pergunta, que uma das perguntas, né, em relação às doenças da bacia, né, da cintura da bacia, qual que é a opção de anestesia? Se só uma sedação, uma RAC, uma anestesia geral, tanto para CRIO quanto para RF? Uma pergunta, acho que depende muito da experiência de cada um. Queria que vocês comentassem. E se também antibiótico terapia pré e pós procedimento. Eu posso começar aqui. Eu até tive essa semana, um caso essa semana. O que acontece? Era uma paciente com uma lesão bem localizada e eu ia fazer uma ablação e eu comecei com a sedação. E é possível, totalmente possível fazer com a sedação e local, né? Local e sedação. Mas essa paciente começou a dar trabalho. Então, a gente que tem o intervencionismo aí na veia, eu já peguei e fiz uma peridural caudal nessa paciente, que ela estava na posição, estava com a escopia na mão e eu fiz guiado com a escopia. Como você pode fazer um bloqueio intratecal isobárico e resolver. Então, você pode, essa vantagem, eu acho, nossa, aí nós podemos começar com uma técnica e mudar, né? Mas não vai sair muito disso, viu? E se fizer associado a um bloqueio no neuroeixo, não precisa grande coisa, não. Um bloqueio analgésico, não é uma anestesia. É um bloqueio bem, não precisa dar nem garantir bloqueio motor, nada, é mais uma analgesia. E também, assim, depende também de uma bacia sacroiliaca, aí o paciente de decúbito ventral, às vezes já é uma coisa mais difícil, o paciente obeso com decúbito ventral, aí a via aérea pode estar comprometida. Então, assim, se a pelve anterior, que ele vai ficar em decúbito dorsal, já muda completamente o cenário, né? Então, tem que ver também o decúbito na qual vai ser a abordagem. Mas concordo com o Zé, eu acho que, assim, a grande maioria das vezes dá para fazer com sedação local. Em relação às terapias ablativas, a radiofrequência dói mais que a CRIO. A CRIO tem um efeito anestésico intrínseco da própria bola de gelo. Então, quando a gente bate alguma coisa, você coloca gelo. Então, é o mesmo princípio. Então, a CRIO dói menos. Então, é mais provável que você consiga um controle de dor com sedação e com a CRIO. Então, isso está bem estabelecido nos estudos. Em relação, se você fizer uma cimentoplastia, injeção de cimento não dói. Então, se por algum motivo na pele for uma lesão pequena, você vai fazer cimentoplastia, sedação funciona bem. Em relação à fixação, anestesia geral, até por mobilização, etc. Mas é possível fazer radiofrequência com sedação também. Mas é muito mais fácil que você consiga controlar essa dor com a CRIO do que com a radiofrequência. Ô, Léo, eu queria te fazer uma pergunta, uma dúvida que eu fiquei da tua apresentação, e também tem uma outra pergunta aqui da plateia. Eu vou fazer as duas logo para a gente tocar. Você disse que, e assim como o Zé também falou, que o ideal é você fazer a terapia ablativa e já na sequência já colocar o cimento para poder estabilizar, porque ali vai ficar um ponto fraco para a fratura. Mas você fez a observação que com a crioablação, você tem que esperar a bola de gelo dissolver, desaparecer, para poder você conseguir colocar o cimento com segurança. E você disse ali, eu achei talvez um pouco empírico, talvez seja experiência, que você leva de 40 minutos a 1 hora para ter esse tempo para você poder fazer aplicar o cimento. O que você usa de parâmetro para fazer essa análise de que é a hora de colocar o cimento e vai dar segurança no procedimento? Não tem estudo disso, não, é mais com experiência mesmo. Por exemplo, aquela lesão do ilíaco, que eu fiz uma CRIO, uma lesão de 2,5, e ali a gente esperei uns 25 minutos, mas é completamente empírico, Joaquim. Não tem realmente... você faz uma área de 4 centímetros, normalmente a gente espera uns 40. Isso quando eu fui ver com o pessoal, eu perguntava isso, eu fiz essa mesma pergunta no início lá, quando a gente foi ver essas técnicas. E o pessoal, não, a gente não tem muito, empírico total.
Então, não tem jeito não. Não vai conseguir ter uma resposta objetiva, não. Mas é mais ou menos isso. Normalmente 40, 50 minutos. Se a lesão for muito grande, aí é melhor deixar para o dia seguinte. Mas é incomum. Dá mais ou menos uns 10 minutos por centímetro. Mais ou menos. Poderia falar. Boa, faz sentido. boa. Vou usar essa na próxima pergunta. Porque essa Vai, fala, Zé, pode ir. Não, é interessante essa pergunta. Você matou, né? Porque é difícil mas é interessante quando você faz em partes mole, a crioterapia, você tem aquele tempo de defrosing da máquina, que é o tempo só para você tirar a agulha, porque você não vai injetar cimento, mas a bola ficou lá dentro, né? Que você acha que acabou, você resolveu, mas então você não tem esse controle exato de quanto tempo vai sobrar ela ali, quanto tempo ela vai durar ali, né? Então é difícil mesmo, né? Boa pergunta. Vai depender se a lesão era hipervascular, porque a lesão continua mais ou menos hipervascular. Se for uma lesão hipervascular, vai roubar muito mais. Então tem outros fatores aí. Se for uma lesão mais próxima de um vaso, tem outros fatores que a gente não consegue avaliar. Pessoal, tem uma pergunta bem interessante aqui da plateia também. O Dr. Luiz Schiavon colocou aqui que gostaria de saber se os palestrantes têm experiência com RF em lesões metastáticas pediculares. Caso sim, se associa algum bloqueio neural transforaminal no mesmo tempo cirúrgico. É uma área difícil, a região, mas eu particularmente tive um caso faz muito tempo e eu, na verdade, hoje eu não faria, eu associaria não faria anestesia geral, não fiz também na época, só que eu não fiz, no meu ver, uma lesão adequada. Eu associaria mais uma coablação na época do que a radiofrequência. A coablação é um sistema fácil, pessoal. Nós temos aí muito sistema no Brasil para a gente usar. E ele trabalha melhor e mais localizado, porque você pode ter lesão neural ali. O maior problema, e eu não faria um bloqueio radicular, porque eu quero monitorizar esse paciente. Eu quero que ele fale para mim o que ele está sentindo ali, cara. Eu não vou fazer, eu vou fazer uma coablação, que a gente trabalha com muita tranquilidade com o sistema, e vamos trabalhar o tempo inteiro dentro desse pedículo, sei lá, da articulação, que for ali, que vai ser mais seguro. É o meu ver hoje, tá? Acho que eu já fiz um caso, acho que não foi, mas uma lesão pedicular. Isso vai depender muito do tamanho da lesão, primeiro, né? Se tem comunicação, se tem contato com o espaço epidural, com o forame, isso é importante. E aí isso vai definir o que você vai usar de proteção. Você pode fazer realmente uma eletroestimulação, ou manter o paciente mais para acordado. E a radiofrequência, se for uma lesão pequena, usar realmente uma agulha que seja com uma área de ablação pequena para você não ter uma extensão. Se você usar crio, isso dá mais segurança. Mas eu não usaria bloqueio, usaria talvez uma pneumodissecção ou uma hidrodissecção com termosensor e talvez eletroestimulação. Vai depender do contato da lesão, teria que ver realmente a lesão. O que eu acho que poderia fazer, se o paciente é acordado, você faria a lesão com ele acordado e você poderia fazer o bloqueio transforaminal ao final. Como botar um corticoide ali, eventuais radiculites que poderiam acontecer transitórias, você iria minimizar com o bloqueio transforaminal ao final do procedimento. Acho que assim, poderia ser uma opção. Legal, não sei como que está o tempo, Joaquim. Posso fazer mais uma última pergunta? Acho que temos espaço para mais uma. Estamos com quase 2 horas de webinar, então acho que faz essa pergunta e fecha. Acho que tá bom. A última pergunta, dúvida em relação às lesões osteoblásticas, se há espaço para fazer a cimentoplastia ou não necessariamente, e se existe espaço para radiofrequência ou somente para crio, como vocês enxergam as lesões osteoblásticas? Complexo também, porque é um tema muito complicado nesse ponto, né? A maioria das lesões, se ela for mista, você vai abrir campo ali, você vai conseguir abrir espaço, até associar um cimento junto.
Se ela for puramente osteoblástica, você pode até tentar, mas eu acho uma área mais difícil depois ainda você conseguir injetar o cimento, tá? Tudo você sabe que medicina não é um mais um, mas e o Léo explicou muito bem. Cada caso tem que fazer uma identificação do que o paciente tá tendo, a clínica dele, qual é o tumor, qual é o objetivo que você está querendo com aquela técnica. Então, se chegar a pensar nessa indicação, é uma coisa que você tem que ter é um dos pontos que vai ponderar, mas é difícil mesmo, né? Concordo, Zé, e se for uma lesão exclusivamente blástica, na maioria das vezes a gente não vai precisar fazer cimentoplastia, nem nenhuma Sim. estabilização. Então, isso é o seu normal. Se for uma lesão mista, diferencia, mas se for uma blástica, não precisa. A radiofrequência funciona muito mal para lesão blástica. A gente consegue fazer radiofrequência num osteomosteoide porque você está tratando unidos, né? A gente sempre pensa em lesão, mas quando você faz uma radiofrequência numa lesão blástica, ela, por mais potência que você tente dar no aparelho de radiofrequência, e mesmo que seja no modo manual, o que não é o ideal, mas você não consegue dar muita, porque o que determina, como eu disse na apresentação, o que vai governar a potência que vai ser dada é a impedância. E o osso blástico tem muita resistência no sistema. Então, por mais que você aumente a sua potência, você queira dar potência e calor para aquilo, ele não funciona. Então, lesão blástica, a crio é fundamental. É muito importante. O resultado com a lesão. Seria o microwave, né, Leonardo? Que a gente tem dificuldade de conseguir. Seria o indicado seria o microwave. Sim, se a gente não tiver crio, o micro-ondas seria interessante também. Acho que é isso, Joaquim. Acho que você pode caminhar para o final, né? O que você acha? Vamos sim. Então, pessoal, o primeiro webinar do ano é uma parceria com a Sobramid, 50-50. Espero que a gente consiga fazer mais webinars aí ao longo do ano. A gente está aí tentando programar mais pelo menos uns 2, né, Leandro? E, obviamente, continuar o tempo que precisar. E eu acho que legal aqui a gente tentar realmente estabelecer esse contato das duas sociedades e trabalhar junto, não só na codificação, nas diretrizes. Tem gente interessada e boa nos dois lados, então a gente tem que buscar um caminho de união aí para poder cada vez mais conseguir produzir a nosso favor mesmo, né? Eu vi que o Léo respondeu aqui. Você quer comentar alguma coisa, Léo? Não, só perguntaram se blástica seria bacana a radioterapia seguida de RF. E aí eu já respondi que seria uma ótima opção. Acho que você pode fazer a radioterapia. Se for exclusivamente blástica, acabei de falar que RF não seria importante, mas se for mista, sim. Eu ia escrever. Beleza. Então tá bom, eu queria passar a palavra para o Leandro, para ele também dar as considerações finais dele. E os palestrantes quiserem também fazer alguma consideração final, fiquem à vontade. Obrigado aí a todos. Foi um grande começo de ano. Eu acho que esse ano promete as nossas parcerias e discussões. Eu acho que a gente tem conversado bastante sobre a junção de conhecimentos. Eu acho que cada um, dentro da sua expertise, tem muito a somar. E eu vejo como um intervencionismo global, né? A gente, seja da dor, seja da radiologia, na neurocirurgia, ortopedia. Então, assim, foi um prazer muito grande da Sobramid estar junto com a Sobrice, e é só o começo. Muito bem. Muito bem. Só agradecer vocês mais uma vez, convite muito bacana, evento fantástico. E você viu que pouco tempo surgiu várias coisas aí importantes, ideias boas da gente se reunir para o futuro, para a decisão de profissional nossa, qualidade para os pacientes de tratamento. Parabéns, viu? Brilhante a iniciativa. Só agradecer também. Obrigado, Joaquim. Obrigado, Tiago, Leandro e Zé. Acho que esses tratamentos multimodais e a gente pensar com a mesma coisa de pensamentos diferentes, porque cada um traz a sua expertise de uma forma diferente. A gente tem informações completamente diferentes e não tem certo e errado. Cada um vai levando de uma forma. Eu acho isso muito bom. Foi ótimo. Obrigado por ter me chamado. Tiago, algum comentário, Tiago?
Não, na verdade, agradecer, né? Acho que foi muito válido, né? Acho que uma ideia muito bacana. Espero que a gente, né, dê um segmento no mesmo nível. Foi muito legal. E agradecer mais uma vez, né, a Sobramid e a Sobrice. A gente está aqui para poder somar, né, como o José Luiz falou. Acho que é isso. Tá bom, pessoal. Então a gente se despede por aqui. E um abraço a todos, boa noite a todos e aguardem os nossos próximos webinários. Com certeza divulgaremos nas nossas mídias sociais, né, Leandro? É isso aí, meu amigo. Um abraço a todos e uma boa noite. Valeu. Valeu. Boa noite. Obrigado, parabéns.